construindo ele para o futuro. Então, outra coisa que eu tinha falado, que o microfone estava fechado, é que, assim como várias empresas, a Lefil tem no seu DNA se reinventar. E não poderia ser diferente e não se reinventar agora, nesse momento de crise. Então, a gente se reinventou com novas soluções que vieram atender às necessidades atuais dos clientes. Então, a gente vai passar um videozinho agora, mostrando essa mudança de soluções que a gente está trazendo para o mercado, para que vocês conheçam também o andar que a gente está, o andamento das coisas que estão acontecendo dentro da Lefil, que é muito impactada pelo que vocês também trazem para a gente, e em seguida a gente conversa com Eduarda, que vai falar um pouco, né, o tema da palestra de hoje é sobre propósito, por que pessoas e propósito importam para os negócios e o que muda com a crise, né? Então, a Eduarda vai contar a experiência para a gente dela, e aí, com esse olhar que ela é brasileira e está lá em Nova York, então ela pode falar um pouco desses diversos cenários de pós-pandemia, início da pandemia, o que aconteceu com o discurso, como é que as coisas funcionam, qual é a sensibilidade que tem que se ter para estar passando uma mensagem diante de um momento desse. Eu vou retornar e pedir para que a câmera fique desligada das pessoas e o microfone também. A câmera desligada é no botãozinho quadradinho, que a gente possa apertar lá e desativar. Pronto, exatamente. Socorro, pode passar o vídeo? Joia, vamos sim. E aí, agradecer a presença, que eu fiz alguns convites, né, pessoais. Não vai dar para agradecer a todo mundo. E aí, vou passar aqui um videozinho só para vocês entenderem um pouco do que é a Lefil. Ele é bem rápido, para que a gente possa começar com o Eduardo. Deixa eu só... Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo? Não. Não, né? Tá joia. Se você quiser, bota o link aí que eu boto daqui. Tem um conflito aqui. Por isso. Mas eu vou te passar também aqui, só um minuto, gente. Tá dando um conflito. Acho que agora vai. Eu fui abrir aqui a tela mais, e aí deu problema. Vocês estão conseguindo ver agora? Sim, estamos vendo. Pronto. Vou dar um play aqui. Rosário, eu vou passar para tu o link. Ele não tá... Vou passar aqui no grupo, no chat. Certo, passa aí no chat que eu coloco aqui. E para mim ele tá dando um conflito. Chegou aí? A pandemia afetou diversos negócios e o marketing não poderia continuar o mesmo. Por isso, criamos uma rede de apoio aos profissionais de marketing, elaboramos estratégias de marketing, direcionando
A pandemia afetou diversos negócios e o marketing não poderia continuar o mesmo. Por isso, criamos uma rede de apoio aos profissionais de marketing, elaboramos estratégias de marketing, direcionando toda a comunicação do negócio, estruturamos a jornada digital do cliente, criamos conteúdos digitais pautados nos novos comportamentos, fazemos mídia online com foco em performance, acompanhamos a reputação digital do seu negócio e construímos com seu cliente um relacionamento forte e feliz com sua empresa. Vamos mudar ainda mais, porque se reinventar faz parte do nosso DNA. Lefil, cliente no centro de tudo. Agora, esse é um resuminho para vocês. Vai estar no YouTube, já está aqui no chat, para vocês entenderem quais foram as principais demandas que a gente teve que atender nesse período. Eu vou convidar a Eduarda para estar aqui com a gente. Eduarda? Olá, tudo bem? Estou aqui. Obrigada. Minha câmera está fechada. Obrigada, muito obrigada pela sua delicadeza, por estar aqui com a gente, por estar recebendo aí esse momento com a gente. Muito querida você, eu disse a você milhões de vezes isso. Quando a gente anunciou o seu nome, muita gente falando super bem, que conhece você, que você já foi da Anshan, que você foi não sei de onde, e aí queriam te prestigiar, e tem muita gente aqui também para estar te ouvindo. Então, fica à vontade. Eu pedi para que você falasse, as pessoas colocassem no chat algumas dúvidas, para que a gente fosse dialogando, mas agora é com você. Joia, muito obrigada pela introdução, obrigada pelo carinho. Confirmando aqui, vocês estão vendo a minha tela? Só uma tela ou estão vendo duas? Tudo certo por aí? Tudo certo por aqui. Joia. Então, obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Adorei o convite. Não só para falar por esse tema que eu adoro, para falar de propósito, mas também conversar com vocês, né? Acho que isso, no fundo, é uma conversa. Duda, Oi? Desculpa te interromper, a gente está vendo duas telas. Ah, vocês estão vendo duas telas, né? Deixa eu só ver como eu faço. Peraí. Deixa eu tentar outra coisa aqui, gente. Que eu tenho... Vou compartilhar de novo. A gente usa um monte de plataforma diferente para fazer essas coisas. Deixa eu botar aqui uma janela específica. Mas eu não vejo problema não em ver duas telas, viu? A tela é tão pequenininha. Né? Vê se vai. Melhorou? Não, né? Vou aumentar aqui, diminuir aqui, e a gente vai assim. Vou assim mesmo. Tá bom? Acho que vou assim mesmo aqui. Tá bom, gente. Então, obrigada pelo convite. A ideia é a gente fazer um bate-papo. E eu acho que não é só... Eu adoro falar sobre esse tema e falar sobre propósito. Acho que tem muito a ver com a Natura, tem muito a ver com o que eu acredito também como profissional. E eu acho que o convite ainda de falar com vocês em Recife, em Pernambuco e no Nordeste, no contexto que a gente está, me pareceu ainda mais bacana, né? Eu acho que, enfim, estou com bastante saudade daí. E nesse contexto a gente fica com mais saudade ainda da nossa terra e mais preocupada aí com tudo que a gente está vivendo. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre propósito e pessoas em tempo de crise. Eu acho que até quando eu estava montando o nome dessa palestra, o nome desse papo, eu acho que eu até refleti sobre isso, né? Sobre a gente separar algumas vezes o que é negócio, do que é propósito, do que é pessoas. A gente não costuma fazer isso dentro da Natura. Então, esse é um tema que eu acho que é um tema para uma palestra, quase como uma palestra externa. Quando a gente fala dentro da Natura, são coisas que estão tão relacionadas e o nosso negócio tem um propósito tão conectado que que ele já faz parte, né? Já faz parte do modus operandi. Eu acho que isso é muito importante, isso é um elemento muito importante que conecta, inclusive, como é que a gente atua em tempos de crise. Porque quando a gente está falando de propósito, é ele que nos norteia, né? Ele nos ajuda a tomar decisão quando a gente precisa tomar decisão rápido. E eu acho que esse é o principal ponto da importância dele. Falando um pouquinho do grupo, né? Eu acho que, não sei se todo mundo conhece,
A Natura, ela hoje faz parte de um grupo chamado Natura &Co, que é fruto de diversas aquisições que a empresa fez ao longo dos últimos 8 anos. Então, a Natura adquiriu a Aesop, que é uma empresa australiana, faz mais ou menos 8 anos, a The Body Shop, que é uma empresa inglesa, há mais ou menos uns 4 anos, e a gente terminou a aquisição da Avon em janeiro desse ano e tivemos a formalização disso. Então, eu trago esse contexto do grupo por 2 razões. Primeiro, porque o ponto principal que está por trás da construção do grupo é, de fato, encontrar empresas que tenham não só negócios complementares em termos de sinergia, de operação, de logística, de posicionamento de marca, de preço, mas também empresas que tenham uma causa muito forte atrelada por trás, que, de alguma forma, a gente possa se complementar em termos de propósito no mundo. E eu também vou contar um pouco como é que, durante a crise, a gente conseguiu acelerar muito a sinergia entre as empresas, o que não é fácil, né? Então, acho que todo mundo conhece Natura e Avon, são concorrentes de muitos anos, né? Então, quem é da área de vendas sempre foi um concorrente direto da Natura, pelo modelo de negócio, principalmente por estar junto com as nossas consultoras. E agora, quando a gente está dentro de um grupo onde a gente tem uma aquisição de um dos nossos principais concorrentes, com o objetivo principal de aumentar a sinergia, não é fácil integrar, e quem já passou por aquisição sabe disso, não é fácil integrar 2 empresas, principalmente 2 empresas concorrentes que aprenderam há 50 anos a concorrer. Então, no momento de crise, a gente também nos desafiou muito, e eu acho que, no fim, a gente conseguiu acelerar uma integração que poderia demorar anos para acontecer, porque a gente precisou se unir dentro de um contexto tão extremo. Então, eu queria trazer um pouco desse contexto de grupo, que eu vou voltar para ele um pouquinho mais na frente. E aí, eu começo, já que o tema é propósito, né, eu acho que eu começo resgatando quais são as crenças e os valores da Natura. Toda empresa normalmente tem crença, tem valores, uma empresa pequena, uma empresa grande, normalmente a gente faz esse exercício de parar para pensar o que é que a empresa é no mundo, o que a empresa quer construir no mundo, e aí, dependendo do quão maduro e quão seguro a gente está dessa crença, pode virar algo que a gente acessa o tempo inteiro, que faz parte e dá diretriz para tudo que a gente faz, mas pode virar algo que, de alguma forma, não aparece tanto. Para a Natura, eu acho que todo colaborador, quando entra, a gente passa por uma sabatina de crença, de propósito. É algo super importante, a gente desenvolve campanhas toda a nossa estratégia de construção de marca, ela se baseia nessas crenças. Toda a linguagem de marca, ela sempre bebe daí. A gente brinca que é quase como o gabarito, né? Se a gente está com dúvida de um tom, do posicionamento, de uma campanha, de um produto, a gente volta para esse slide e resgata se aquilo está construindo ou não para a crença. E essa crença e esse propósito, ele normalmente não muda, né? Então, o texto de hoje, ele é muito similar ao texto de quando a marca foi lançada, né? A Natura tem 50 anos, mais ou menos, quando ela tinha 40 anos, foi lançada a marca, terminou todas as aquisições iniciais, e foi estabelecido o que essa empresa queria ser no mundo. E isso não muda, né? E a gente é uma empresa de fundadores, dos nossos fundadores, a gente tem 3 fundadores, eles ainda fazem parte do comitê executivo, e eu acho que quando a gente fala de empresas que têm fundadores, eles têm um olhar muito forte para a construção de legado, né? Então, isso não é só um olhar de curto prazo. Quando a gente tem a presença dos fundadores resgatando essas crenças, desses valores, e esse cuidado da gente construir algo que é maior do que o nosso resultado desse ano, desse mês, né, essa construção de legado por muitos anos, eu acho que sempre faz a gente voltar para o que importa, e isso faz bastante diferença. E aí eu queria só resgatar um ponto aí dessa crença, que é esse último elemento, que é um compromisso público da Natura, né? A empresa é um organismo vivo, é um dinâmico conjunto de relações, seu valor e sua longevidade estão ligados à sua capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e seu desenvolvimento sustentável. Então, isso é público, isso faz parte do compromisso social da empresa. E essa é a visão, né? A visão que é muito como é que a gente constrói esse negócio, que é um tipo bottom line, que a gente cuida das pessoas, a gente cuida do meio ambiente, a gente cuida do negócio, né? E a nossa visão, ela está muito, muito nessa linha, com essa importância dessa construção das relações. Então, isso não mudou, isso é bastante forte para a gente. Eu acho que quem conhece um pouco a trajetória da Natura, de alguma forma, identifique esses valores em algumas das coisas que a gente faz. Então, é uma marca com 50 anos, então tem bastante credibilidade construída no mercado.
E aí eu acho que quando aparecem momentos como esse, né, que a OMS e declarou pandemia e essa crise que todo mundo está vivendo, né, que a gente declarou, né, a OMS declarou oficialmente a pandemia no dia 13 de março, eu acho que coloca todos os negócios, todas as pessoas, todas as empresas, independente do tamanho que elas estejam, num estado de alerta extremo, né? Então, acho que todos vocês que fazem parte do meio empresarial, que eu estou entendendo que né, o público que a gente está conversando aqui, a gente passou por esse momento, né? E agora, né? A gente está lidando com algo novo, nunca visto por negócios, a gente já passou por crises econômicas antes, mas uma crise de saúde, né, dessa forma, que limitou todas as nossas frentes de entrega, de relacionamento, a gente nunca tinha passado antes. E aí a gente está nessa fase, né, nesse momento de crise aguda, né, que começou lá em março, e que a gente ainda vive, principalmente no Brasil, pelo contexto que o país está vivendo. A gente estava falando dessa bomba que estoura, né, e esse momento que todo mundo se depara, né, que é um crescimento super rápido das mortes, desse isolamento social que fechou fronteira, que fechou comércio, que ninguém sabia exatamente o que seria. Então, todo aquele cenário de incerteza em março, que agora está um pouco mais claro, a gente tem outras incertezas, ele era muito forte em março, né, quando ainda estava tudo começando, ninguém entendia muito bem. Tinha um risco super grande de saturação do sistema de saúde, as mudanças muito rápidas e abruptas nas rotinas das pessoas, na forma como as pessoas consumiam, muita incerteza econômica, muita incerteza política, e como é que as pessoas estavam, né? E quando eu falo as pessoas, é todo mundo. A gente está falando dos líderes das empresas, dos funcionários, dos colaboradores, dos consumidores, da nossa família, dos nossos amigos, estava todo mundo e ainda, né? Dependendo da fase que você está da crise, com medo, com uma tristeza, com ansiedade, preocupação, incerteza, essa mudança de rotina, e ainda muito longe de uma adaptação, de uma resiliência, de uma esperança, né? Então, todo mundo estava passando por esse momento muito forte no comecinho de março. E aí eu queria resgatar um pouco com vocês, para vocês tentarem lembrar de alguma forma como é que vocês estavam quando saiu essa notícia, como é que foi na empresa, né? Como é que as primeiras decisões foram sendo tomadas. E aí, que eu acho que algo muito interessante aconteceu na Natura. Eu trabalho na Natura há 10 anos, então eu já vivi cenários muito diferentes, já vivi crises, já vivi booms de crescimento, já vivi cenários muito diferentes. Mas eu acho que eu nunca vi em 10 anos a gente se organizar tão rápido para lidar com algo tão surpreendente. E aí, eu acho que isso veio da alta liderança. Eu acho que é o primeiro resgate que eu queria trazer aqui, né? Como eu comecei contando a história do que é o propósito para a empresa, da importância da gente ter os fundadores e da importância da gente ter muito claro, como empresa, qual é o nosso papel no mundo. E aí, quando a crise chega, é hora da gente tomar decisão. E se a gente já sabe quem a gente fica mais fácil a gente entender que papel a gente quer ter no mundo quando algo muito grave acontece. Então, essa é uma frase que não é minha, é dos fundadores, é uma carta que eles publicaram, eles escreveram a carta em março e foi publicada agora, nosso relatório anual, agora em maio, e eles falam o seguinte: em tempos de crise, as escolhas se impõem. Nas escolhas generosas está a nossa esperança. Então, esse foi o tom que eles deram desde o começo. Oi. Desculpa te interromper. A tua apresentação não está passando, ela continua na capa. Ah, é? Então, pera, gente. Então, já avancei tantos slides com vocês aqui. Deixa eu ir de novo. Espera aí. Apresentar. Eu acho que pode deixar naquele modo que aparecia 2 telas pequenininhas, mas estava funcionando direitinho. Eu vou fazer o seguinte. Um segundo. Deixa eu usar outro monitor que eu tenho aqui. Um segundo. Vocês veem agora? Sim, tá. Vê grande, vê tudo certo. Ótimo. Pronto, consegui, gente, consegui. Eu tô aqui, tá? Que eu acho que essa frase que eu estava resgatando agora dos nossos fundadores e o resgate de uma das frases do nosso propósito, né? Cuidar de si, dos outros e das relações que estabelecemos com o mundo. Então, se a gente já tem muita consciência de que o nosso estatuto social é público e que a gente sempre contou essa história e que essa é a história que sustenta a marca por 50 anos, não é no momento de crise que a gente vai ter outra prioridade. Então, esse tom, ele veio muito rápido, ele veio dos fundadores e da alta liderança muito rápido, muito no começo.
Eles fizeram a reunião do comitê executivo, estabelecendo as prioridades quando nada se sabia ainda, e a gente começou lá em março com o primeiro pilar de como a gente lidou com a crise, que primeiro as pessoas, depois as coisas. Esse é um texto que o João Paulo, que é o nosso CEO, publicou no LinkedIn, e esse foi o primeiro plano de ação. Então, não sabemos o que existe aí na frente, mas a gente sabe que a prioridade para o nosso negócio são as pessoas, e que esse é um negócio que é feito por pessoas. Então, o João, ele falava muito nessa época que cuidar das pessoas é cuidar do negócio. Então, e aí as pessoas são todas as pessoas que estão, de alguma forma, se relacionando com a marca. A gente tem muitas consultoras que dependem da Natura para o seu subsídio, para a sua família. A gente tem muitos consumidores que esperam a marca. A gente tem muitos colaboradores, mais de 7.500 colaboradores, falando de Brasil, América Latina, Estados Unidos. Então, essas são as pessoas que a gente vai olhar primeiro. E aí, naquele momento, quando muito não se sabia, a gente tinha uma diretriz, vamos cuidar das pessoas. A gente tinha um propósito muito claro, que foi resgatado e foi fortalecido pela liderança. E aí começou a construção do plano de ação. E a construção do plano de ação, ela partiu de um racional, que era o que nos faz únicos como empresa e como a gente pode ser útil para a sociedade num momento como esse. O que é que nós temos que é útil, né, e que pode ajudar as pessoas a passarem por isso mais fácil. Então, a gente resgatou nossa reputação e a confiança com as consultoras. Era uma fase, parece que, quando a gente fala de 2 meses atrás, parece que é outro mundo, né? Mas já 2 meses atrás, a gente precisava mobilizar as pessoas para ficarem em casa, mobilizar as pessoas para o lockdown, para lavarem as mãos. Então, quando a gente está falando que é uma marca que já tem uma entrada na casa das pessoas, que as consultoras confiam, que as consultoras conhecem, a Natura reforçando esse discurso ajuda muito nessa construção, nessa educação inicial. A gente tinha uma capilaridade clara, né, mais de 2 milhões de consultoras dentro da nossa rede, contando Natura e Avon. A gente tem produtos de higiene que podem, tem potencial para limitar a expansão do vírus, né? A gente tem sabonete, a gente tem álcool em gel, então a gente tem produto que a gente pode colocar a serviço da população. A gente tem um e-commerce que já funciona, porque naquela época já estava muito claro, se todo mundo vai ficar em casa, como é que um modelo de venda direta, onde a consultora precisa entregar um produto, talvez, diretamente, onde ela precisa ir no trabalho dela, ir na casa da vizinha para entregar um produto, né, que é o modelo antigo que a gente conhece da venda direta, funciona. A gente tinha um e-commerce que estava muito eficiente e a gente já tinha um direcionamento estratégico muito forte de digitalização da nossa rede. A nossa consultora hoje, ela já é digital há mais ou menos uns 3 anos, e no último ano a gente priorizou muito isso. Então, a consultora, ela consegue vender seus produtos através do Rede Natura, através da internet, e a Natura entrega esses produtos já para os consumidores. Então, a gente já tem um modelo onde essa consultora, que antes era porta a porta, ela já é digital. Então, isso já estava funcionando, mas muito longe do que a gente queria que tivesse de tamanho do nosso negócio. Ele precisava ser muito mais digital, muito mais rápido. E a gente tinha nossas crenças, nossos valores, nosso comportamento empresarial. Então, foi montado um war room, né, um time de crise, com representantes de várias áreas, e a gente começou a construir o plano de ação. Isso foi, acho que nos primeiros dias, né, primeira semana, eu acho, a gente já estava, nos primeiros dias, já estava com esse time montado e começando a trabalhar com isso. E aí veio as primeiras ações, né, o primeiro plano de ação de ações e compromissos públicos. Acho que o primeiro que foi compartilhado muito rápido foi a garantia de estabilidade de emprego por 60 dias. Então, eu acho que esse foi muito sábio, essa decisão na época, e eu acho que, enfim, pelo privilégio da Natura conseguir fazer esse compromisso com seus colaboradores, porque isso deu uma tranquilidade para as pessoas trabalharem com eficiência, né? Então, pensa como todos nós estávamos há 60 dias, com a crise gigantesca acontecendo, que estava com potencial de reduzir receita, reduzir venda tão grande. Então, quando as pessoas que precisam tomar as decisões de negócio, liderar mudanças, liderar adaptações, elas estão com medo, elas estão receosas, elas não estão adaptadas, elas não têm uma estrutura em casa para trabalhar, como é que a gente vai implementar as mudanças que o negócio precisa? Então, isso foi implementado e divulgado rápido, e a gente começou a mudar muito rapidamente as fábricas. A gente trocou as fábricas que antes produziam perfumes, elas passaram a produzir álcool em gel. A gente começou a fazer parcerias com a Avon, né? Então,
reuniões entre Avon e Natura aconteceram muito rápido, a gente começou a trocar embalagem, a gente já tinha um plano das fábricas da Avon produzirem para a Natura e a Natura para a Avon no passado, mas isso aconteceu muito rápido por conta da crise, porque a gente precisava potencializar a quantidade de sabonetes de álcool em gel que seriam produzidos, e a gente começou as doações, né? Então, mais de 3 milhões de sabonetes doados, para muitas comunidades da América Latina, várias parcerias com muitas ONGs. A gente começou a colocar a nossa rede à disposição desse projeto maior de ajudar e fazendo muita parceria. Não é a Natura junta, não foi a Avon sozinha, foi as empresas do grupo com todos os fornecedores, com outras empresas, com ONGs. Então, todo mundo, vamos colocar a serviço de apoiar. Então, acho que era realmente uma hora que não dá para competir, a gente tem que cooperar, senão a gente não consegue colocar tudo isso em prática rápido. E começou rapidamente as mudanças de investimento, né? Então, ações que antes estavam previstas para ser investidas em mídia passaram aí para essas ações, e com base nesses pilares, né? Que o pilar de bem-estar, o pilar de relacionamento e o pilar de negócio, a gente começou a lançar vários projetos, e um deles, inclusive, foi ações de suporte à violência doméstica, né? Então, tudo que a gente já tinha, talvez em um projeto menor, ele começou a ser potencializado. O que é que a gente já tem disponível como grupo, que a gente precisa acelerar nesse momento para atender a demanda da crise. E a Avon, por exemplo, já tinha um programa super estruturado de suporte à violência doméstica, a gente já tinha esse olhar no começo da crise, que um aumento de lockdown iria potencializar a violência doméstica contra as mulheres, e a gente também incluiu isso dentro desse... A gente colocou mais investimento dentro do projeto de violência doméstica. E aí, isso foi logo no começo de março, teve essa matéria no Jornal Nacional, foi uma das primeiras empresas que se manifestaram, que compartilharam investimento e que compartilharam as ações. E naquela época, eu lembro também do João, dando nessa entrevista do Jornal Nacional, ele comentando que a Natura, né, por ter essa reputação, precisava agir rápido e precisava dar o exemplo, né, para outras empresas também que pudessem seguir, fazendo o que pudesse ser feito, né, de alguma forma, né, nessa fase da crise. E aí existia essa fé, né, essa esperança naquele momento, porque, veja, quando todas essas decisões de apoio foram tomadas, a gente tinha um norte muito claro de propósito, a gente tinha a segurança de que a gente estava fazendo algo adequado ao propósito da empresa, e existia essa esperança, né, que orientado por esses princípios, a gente ia sair dessa crise mais forte, de alguma forma. Então, quando a gente fala do impacto para o negócio, isso estava muito no radar dentro dessa fase, né? O grupo de crise, ele também foi criado para entender quais são as alternativas que a gente poderia criar naquele momento para o negócio. Porque como o nosso negócio, ele impacta a vida de muitas pessoas, cuidar do negócio também é cuidar das pessoas, né? Se a gente não tem produto para a nossa consultora vender, ela fica sem renda. Então, eu não posso deixar o meu negócio cair, porque senão a consultora também fica sem renda. Então, cuidar de pessoas, cuidar do negócio é quase uma coisa só. A gente precisa priorizar isso. E aí, eu falei lá, dia 13 de março, a gente teve o anúncio oficial da pandemia pela OMS. Dia 18 de março, então, acho que, né, menos de uma semana depois, a gente lançou oficialmente a primeira campanha, que era uma campanha corporativa, cada pessoa um mundo e todo mundo importa, que foi uma campanha para compartilhar com as pessoas as iniciativas e para estabelecer muito rapidamente qual seria o posicionamento da Natura diante dessa crise. E aí estou até com medo de sair e voltar, mas tem um vídeo aqui, e eu acho que eu não vou abrir o vídeo agora, Rosário, se você puder, você pode colocar o link aí depois, mas é um vídeo que a gente lançou no 18 de março com um manifesto que dizia quais eram os pilares, né, que a gente estava seguindo. Esse manifesto aqui, ele, inclusive, ele foi ao ar, ele foi publicado, ele foi um manifesto que a gente fez muito rápido, com as agências, com quem estava disponível para a gente fazer na hora. A narradora desse manifesto é a nossa head de marketing, né, eu vou só passar aqui um pouquinho dele, e ele conta um pouquinho tudo que a gente está vivendo, né, e assim, contando um pouco que a gente não sabe ainda todas as respostas, a gente só sabe para onde a gente deve caminhar junto, né, então é bem esse tom. Então, mesmo sem saber tudo, a gente foi lá e se posicionou. O que é que estamos fazendo? Não temos todas as respostas ainda, mas a gente acredita que o caminho é a gente continuar compartilhando e construindo essas coisas juntos. E a gente montou essa campanha estava lá já no dia 18 de março, ela está inteira disponível nos nossos sites,
que é cada pessoa, o mundo e todo mundo importa, e ela tinha 3 pilares de comunicação, e não só 3 pilares de comunicação, 3 pilares de ação também, né? Cada pessoa, vamos nos unir para barrar o contágio, então todas as ações de doação de produto, de álcool em gel, de sabonete, de educação da nossa rede, dos consumidores, para lockdown, para ficar em casa, para usar máscara, ela está nesse movimento de vamos nos unir o mais rápido possível para a gente barrar o máximo o contágio. O segundo pilar de ação, vamos nos unir para cuidar da nossa rede de relações. E aí envolve todo o cuidado com o colaborador, com o fornecedor, com os consumidores, de forma geral, na campanha de violência contra as mulheres, então toda uma listagem de ações que foram feitas para como é que a gente ajuda a cuidar da rede de relações, e vamos nos unir para permitir que a economia continue circulando. Então, se a gente olhar esses 3 pilares de plano de ação, a gente está falando dos 3 elementos do propósito. A gente está falando do meio ambiente e da saúde das pessoas, a gente está falando das pessoas, do cuidado e do cuidado das relações, e a gente está falando do negócio. Então, os 3 pilares, eles têm que ter igual importância. Então, esse pilar de permitir que a economia continue circulando quais são as alternativas que o nosso negócio precisa estabelecer muito rapidamente para que ele continue funcionando e que ele sobreviva, né? Porque no fim, a gente tem toda essa linha de... A gente tem uma linha corporativa muito forte, a gente tem um propósito muito grande, mas é um negócio com propósito, né? Então, isso é super importante. Então, teve essa campanha de responsabilidade corporativa, também está em todas as nossas redes, foi lançada para todo mundo na mesma fase, então eu estou aqui nos Estados Unidos, em outra fase, os Estados Unidos estão um pouco mais acelerados, né? A gente chegou no pico antes do Brasil, então, eu estou um pouquinho mais na frente em termos de fase, e eu vou contar um pouquinho para vocês depois o que é que eu vivo aqui e o que é que talvez possa ajudar e inspirar para as próximas fases que o Brasil está vivendo. Então, tudo foi feito na mesma hora, né? A gente lançou para todos os países ao mesmo momento essa fase inicial, que era a responsabilidade corporativa, né? Essa prestação de contas e todas as ações. E aí, quando a gente foi avançando ao longo da crise, acho que passou o pico, já deu mais clareza do que era, as pessoas já estavam em casa por mais de um mês, a gente entrou numa fase que a gente chama de responsabilidade afetiva. A gente sai dessa responsabilidade corporativa e vai para a responsabilidade afetiva, que é o que é que essas pessoas que estão em lockdown, que estão num cenário de vulnerabilidade, que estão expostas, estão passando, e como é que a gente pode ajudar como marca. Então, a gente entrou, e aí é quando a gente começa a entrar mais produto. É nessa fase, onde a gente entende o que é que eu tenho para oferecer em termos de produto, em termos de mensagem, em termos de comunicação, que ajuda a endereçar alguma necessidade que essas pessoas que estão ansiosas, que estão sofrendo, ou que estão precisando de desopilar de alguma forma, estão vivendo. Então, eu tenho o pilar de bem-estar, a gente tem produto que consegue promover esse bem-estar, e a gente lançou essas 2 campanhas. Essa do lado esquerdo é a campanha internacional, que a gente chamou de Drops of Care. A gente lançou antes, exatamente porque a fase 2 da crise, ou seja, essa conscientização e as pessoas saírem desse medo extremo agudo para essa fase que a gente está agora, onde a gente fala muito mais de bem-estar, de saúde mental, da importância de se apoiar, da gente conseguir manter nossa cabeça bem durante todo esse período. Ela começou antes, então, dentro de todas as nossas comunicações de produto, a gente começava com pílulas de cuidado, de meditação, de massagem. No meio dos nossos stories, a gente convidava as pessoas para respirar, então tinha todo essa campanha, que ela começou faz um mês, mais ou menos, e o Brasil acabou de entrar nessa fase, foi lançada semana passada, também já está no ar, que é essa fase mais afetiva, e vocês podem até perceber, mais colorida, onde a gente tem mais produto, onde a gente tem mais pessoas contando como é que elas estão passando por isso, e a gente vai para um approach um pouco mais individual, apoiando essas pessoas e esses cenários de vulnerabilidade que existem, e reforçando o papel da rede. E aí, quando a gente entra, né, e a gente começa a falar, até agora eu falei pouco de como é que a gente adapta o negócio, falando muito de como a gente foi caminhando em termos de tom, né, o que é que essas pessoas esperam, e o que é que, que tom de comunicação faz sentido para uma marca como a Natura falar em cada fase dessa crise, que tipo de apoio essas pessoas precisam. E aí tem esse pilar que é o de responsabilidade econômica, né, mas como é que eu continuo vendendo? Eu não tenho como manter meu negócio girando se eu não vendo produto. E aí eu vou trazer um olhar aqui
E aí, enfim, a gente está falando bastante desse cenário mais amplo da natura de uma empresa muito grande, capital aberto, com fluxo de caixa alto, então são poucas empresas que conseguem ter essa flexibilidade para tomar medidas tão extremas. Mas eu queria compartilhar um cenário com vocês que eu cuido de uma operação pequena, eu cuido de uma operação nos Estados Unidos, que é uma startup. É uma operação super pequena, com limitação de budget, com possibilidades restritas e com budget de startup mesmo. Então, aqui eu não tenho muita flexibilidade. E eu preciso que o negócio ande, eu estou nessa fase de startup. Eu preciso que as coisas aconteçam. Então, o desafio sempre foi, ok, como é que eu consigo construir a minha marca e ajudar a construir a reputação de uma marca em um país onde ninguém me conhece, mas eu preciso que o negócio continue girando assim como no Brasil. Então, qual foi a alternativa que a gente encontrou e como é que a gente ficou confortável de fazer as ofertas, né, de produto? Então, a primeira coisa foi a revisão da oferta para o consumidor. O que é que a gente vai ofertar para o consumidor nesse momento? Que tipo de produto ele precisa? Que tipo de preço ele está disposto a pagar, pensando que tem um cenário econômico super instável, que as pessoas estão perdendo o emprego, que as pessoas não têm nenhuma segurança do dia de amanhã, e onde é que esses consumidores podem comprar? Se as lojas estão fechadas, se a nossa consultora não consegue mais ir na casa da vizinha, como é que onde meu produto precisa estar e que produto a gente precisa fazer. Então, a gente fez toda uma revisão de portfólio, é uma linha de estratégia que eu estou vendo muito aqui nos Estados Unidos também, tem muitas empresas, muitas marcas reduzindo a oferta de produto, está literalmente tirando da frente, tirando da prioridade produtos que não fazem sentido ser vendidos agora, até para facilitar a escolha do consumidor. A gente já sabe o que o consumidor está buscando nessa fase. Então, qual é o produto que está a serviço disso? Então, podem notar aí que a gente colocou muito na frente sabonete, álcool em gel, creme para as mãos. Então, é o tipo de produto que eles estavam procurando nessa fase. O foco absoluto em digital. Então, o time inteiro que estava para retail, que estava voltado para outras frentes, investimentos que estavam direcionados para eventos físicos, a gente revisou e o foco é digital, né? Não tem alternativa. A gente precisa priorizar este canal e a gente precisa garantir que o básico aconteça, que a gente consiga que o nosso produto chegue para alguém que queira comprar. Então, esse foco gigante do e-commerce, que já começou, né, enfim, já está trazendo um retorno extremamente acelerado, é muito acelerado a mudança, e foi muito rápido a mudança do shape do business, assim, foi muito rápido. E como as consultoras que passavam, por exemplo, anos para se digitalizar, que diziam que não conseguiam entrar na internet, que nunca conseguiram, que não conseguiam vender pela internet, muito rápido elas conseguiram, né? Então, a gente, às vezes, aquele voto de fé que a gente sempre achava que, né, precisava de mais tempo para todo mundo se digitalizar, quando uma crise chega e quando a necessidade aparece, as pessoas se digitalizam e aprendem a comprar, e aprendem a se comunicar, e aprendem a divulgar, e aprendem tudo isso. Então, é bem interessante como as pessoas também aceleram bastante a mudança nessa fase. E aí, um cuidado muito grande no tom da comunicação, né? Então, sempre revisar sobre o contexto como os produtos estão sendo apresentados e estão sendo inseridos na comunicação. Então, não há espaço para uma comunicação agressiva, onde o consumidor se sinta que alguém está falando como de um lugar completamente diferente. Então, a gente faz muito exercício aqui, né, o e-commerce, então você não está vendo o rosto da pessoa ao você oferecer um produto para ele, mas considera que você está conversando, tem um consumidor na sua frente, que tem uma pessoa doente na família dele, ou que perdeu algum parente próximo, ou que está com medo, está ansioso, e tem um vendedor na frente dele empurrando um perfume super caro, ou uma maquiagem super cara, que está completamente desconectado do contexto emocional e pessoal que essa pessoa está vivendo. Então, a gente faz esse exercício de visualizar com quem a gente está falando e o contexto que ele está falando para nos ajudar. Então, em que contexto nosso produto pode estar inserido? É quando a gente fala de cuidado? É quando a gente fala de cuidado diário? Esse, inclusive, foi um dos anúncios que a gente mais teve retorno positivo aqui nos Estados Unidos, onde a gente faz uma promoção agressiva, sim, né? Compra um sabonete e ganha outro. Inclusive para facilitar o acesso para um item que é básico, mas a gente faz uma puxada de dobre o cuidado, né? Double the care. Então, essa chamada, ela já é uma chamada diferente de uma forçação de barra, né? A gente está convidando alguém para dobrar os cuidados
com sua própria saúde, com sua própria higiene. Então, a gente também fez uma revisão em todo o e-commerce, acho que vale dar uma olhada, essa aqui é a nossa página inicial, então todos esses produtos de cuidados diários, itens essenciais, estão na frente do e-commerce, dentro desses pilares aí, de prevenção, de autocuidado, de informação à saúde, então o que é que a gente pode ofertar? E aí, algumas dicas, né, de especialistas que a gente está seguindo, que eu estou compartilhando aqui com vocês. O primeiro é buscar relevância primeiro e a venda depois, né? É relevante essa comunicação para essa fase que estou vivendo? Ou é uma comunicação que só visa a venda? Se só visa a venda, como é que eu mudo o tom, ou apresento essa campanha, ou apresento essa promoção de uma forma diferente, que conecte com o que eu preciso falar como marca? Enxergar o humano além do consumidor é super importante, e inovar solucionando esses problemas do agora, né? Então, tem muitas alternativas que estão acontecendo para o digital crescer, para a gente ter alternativas de entrega, fazer mais, falar menos. Então, é aquela coisa, se a gente lançasse aquela campanha corporativa sem ações práticas por trás, não ia ter a mesma relevância. A gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer as coisas acontecerem e ser otimista, não oportunista. É um olhar que a gente olha sempre, né? Essa comunicação está sendo oportunista? Eu estou entrando em um lugar que eu não ficaria confortável de fazer pessoalmente? A minha comunicação está indo para esse lado ou não? Então, é um cuidado grande, porque é assim que a gente constrói reputação. Então, a gente está vendo exemplos de marcas, exemplos de influenciadores que estão indo para um caminho muito diferente e eles estão perdendo a credibilidade muito rápido, porque o consumidor está muito atento, ele está muito sensível, ele está revisitando vários dos seus valores pessoais, está revisitando várias das suas escolhas. Então, quando a gente não é coerente nesse momento, a gente perde uma construção de marca que pode ser irreversível. Então, é muito importante esse cuidado, né? Essa complementação do produto. Oi? Estou quase indo aí para a gente abrir para pergunta. Então, outro elemento que eu queria trazer para vocês de um pouco de um caminho, eu acho que é um caminho de oportunidade de negócio mesmo. Aí eu trouxe um pouquinho de dado da tendência do mercado americano. Pelo menos aqui na Natura, como o mercado americano ele é mais maduro, né, bem mais maduro que o brasileiro em termos de concorrência, de oferta, de produto, e também ele está mais avançado na crise, então a gente está um pouco mais na frente, está mais acelerado, né? A gente está começando a entrar já nessa fase de mais tranquilo, não é tranquilo, tá longe de estar tranquilo ainda, mas aquela fase de ansiedade, ela já está na segunda etapa agora. A gente observa muito a tendência daqui para inspirar o Brasil. Então, o que acontece aqui, normalmente chega no Brasil umas 2 semanas depois, tá? Em termos de tendência na crise, é mais ou menos isso que a gente está observando. Então, quando a gente fala do mercado de e-commerce, eu estou fortalecendo isso porque é o que está sustentando todas as operações, né? Esse foco que a gente está dando, que está conseguindo compensar todas as entregas, a e-commerce e, no caso do Brasil, social selling, né? Essa capacidade que as consultoras estão tendo de se tornarem digitais muito rápido. Então, o primeiro exercício, e acho que é uma reflexão aderente à realidade do negócio de cada um. A gente está vendo uma redução muito forte do custo de aquisição do consumidor, exatamente porque, quando a crise aconteceu, muitas empresas tiraram o pé do investimento digital. Então, seguraram o investimento por conta da crise e desligaram várias campanhas ou pararam de investir em mídia. Então, isso diminuiu o investimento em mídia, isso, consequentemente, diminuiu a concorrência para quem manteve investimento, ou não diminuiu tanto. Então, de certa forma, a gente está vendo uma melhora muito maior, uma melhora muito boa dos nossos, toda a nossa campanha de mídia, por conta disso, né? Então, é um movimento do mercado, não é algo que a gente está fazendo, mas um movimento que a gente está vendo bastante. Então, é aquele passo de fé, né? Eu vou segurar o investimento sem saber muito bem, mas, de alguma forma, isso está dando esse retorno, porque muitas empresas não estão conseguindo fazer isso. E o segundo é uma oportunidade muito interessante, que é o crescimento da categoria de New Essentials, né? Que são os novos essenciais para esse novo mundo que está acontecendo agora. E em abril, esse dado é bem fresquinho, novos essenciais, né, novos itens essenciais para esse consumidor, ele já foi responsável por 40% de todas as compras online do mercado americano em abril. E o que são esses novos essenciais, né? O que são esses itens básicos novos que esse consumidor está procurando? Itens de escritório, né, home office, itens de fitness, de saúde, itens para casa. Pessoas estão fazendo muitos investimentos na sua casa, muitos investimentos na melhora do bem-estar de suas casas, beleza e cosmético, e também brinquedo e hobbies, né? Então, isso aí é algumas frentes importantes.
E aí, vou encerrando, indo para os meus últimos slides, o que a gente aprendeu, né, nesses últimos 50 dias. Então, um resumo, a gente aprendeu bastante coisa, mas eu acho que eu vou trazer um pouco dos aprendizados do negócio, os aprendizados de todo esse movimento que aconteceu, né, que parece que nesses últimos 2 meses. O primeiro é que, de fato, a gente está diante dessa crise econômica global, né, a gente vai provavelmente sair em todos os países de uma crise de saúde para uma crise econômica, então o cenário é recessivo, então tem tudo que a gente já aprendeu em crises passadas econômicas, a gente precisa considerar agora. As pessoas estão tentando manter sua saúde física e mental, todas as pesquisas mostram isso, e dentro desse contexto, eu acho que é uma reflexão para todo mundo que tem qualquer produto, né, como é que a gente ajuda as pessoas a passarem por isso, né, então, tem um senso de união que está sendo fortalecido, mas tem novos hábitos muito positivos que estão aparecendo, as interações online fazem parte da nossa realidade agora, as pessoas estão resgatando boas memórias, elas precisam desse resgate desse tempo bom, né, do passado, do mundo meio nostálgico. As pessoas estão se dedicando a novos hobbies, novas paixões, mas, por outro lado, a gente tem um aumento muito grande de consumo de bebida alcoólica, um aumento muito grande de violência doméstica e um aumento muito grande de estresse parental. Então, aí eu acho que tem um pilar super grande que é esse cuidado com as mulheres, né? Não só essas mulheres expostas a situações de vulnerabilidade e violência doméstica, quanto com as mães, né? Então, a gente tenho certeza que tem mães aí que estão me ouvindo, que sabem o desafio que tá passando por tudo isso, cuidando do filho, com homeschool, né, e ainda está com a escola, e todo esse cenário. Então, esse quadro de estresse, ele está aumentando, e quando ele se estende, aumenta ainda mais. E aí, a gente também já se fala de um possível estresse pós-traumático coletivo. Então, todo mundo, talvez, vai sair disso de alguns meses atrás, com um nível de estresse muito mais alto. E como é que a gente vai continuar conversando com esse consumidor e nos apoiando? E apoiando essas pessoas. Digitalização está sendo acelerada, não tem mais volta, tem coisa que já foi, não dá mais para voltar. Então, é como a gente realmente ajusta e adapta nosso negócio para isso. Essa redução do consumo geral com foco em itens essenciais, né? Então, já comentei bastante sobre isso. E a coerência com propósito, gerando valor para o consumidor. Então, eu comecei comecei a conversa falando do propósito e como a clareza dele, logo no começo, nos ajudou a colocar todas as medidas necessárias em prática muito rápido, inclusive as medidas para o negócio. Então, quando a gente fala de toda essa foco em digital, toda essa revisão de portfólio, toda essa revisão de produto, preço, a gente está falando das equipes, né? Eu estou falando agora, por exemplo, dos colaboradores, muito focados e precisando trabalhar muito para entregar muito. Todo mundo está trabalhando muito para se adaptar a tudo isso, né? Se a gente, como empresa, a gente não cuida do nosso colaborador em primeiro lugar, se a gente não cuida da nossa rede em primeiro lugar, como é que a gente vai conseguir resgatar e tomar as melhores decisões para o negócio? Então, e eu acho que é um exercício que eu venho fazendo bastante, e eu, pessoalmente, o exercício de estar há 10 anos à Natura, trabalhando no Brasil, dentro do headquarter, dentro de uma estrutura muito maior, com muito mais recurso, e vindo para uma operação pequena, com bem menos recurso, com pessoas muito distantes do Brasil, muito distantes da marca, muito distantes da fábrica, metade da minha equipe americana, contratada há 6 meses, então elas não têm memória afetiva com Natura, a mãe delas não usaram mamãe e bebê quando elas eram crianças, são pessoas que elas só conseguem identificar o propósito dessa empresa que elas trabalham se elas verem isso no nosso dia a dia em atitudes pequenas. Então, eu acho que é o exercício que eu fiz quando eu estava aqui, eu vi todo esse pacote gigante de ações acontecendo no Brasil, e talvez seja um pouco do pensamento que quem tem uma empresa menor sente, né, quando vê essas ações maiores que uma empresa como a Natura consegue dar, ok, mas como é que eu tangibilizo isso se eu sou super pequeno? Se eu sou pequeno, se eu tenho uma pequena marca, se eu tenho uma marca de artesanato, se eu estou passando por dificuldades muito grandes de fluxo de caixa, eu preciso sobreviver primeiro para depois começar a ajudar. Então, eu passei por essa reflexão também porque eu sou um startup. E aí, o que eu percebi hoje, 2 meses depois, eu fiz esse check-in com a equipe, é como é que esse propósito ele se manifesta nas pequenas coisas. E é nas pequenas coisas que as pessoas percebem esse propósito. Então, eu fiz uma pergunta para a minha equipe, eu fiz essa pergunta hoje, me preparando para essa conversa de vocês. Eu perguntei para eles, nos últimos 60 dias, quais foram os momentos que eles se sentiram mais conectados com o propósito da Natura.
E as respostas que vieram não tinham nada a ver com 2 milhões de sabonetes doados, com a integração da Natura com a Avon, com a performance corporativa. As respostas que vieram foi, eu me senti conectada com o propósito, quando na primeira semana de lockdown, eu recebi um kit da Natura na minha casa, com um produto, com sabonete, com um creme para as mãos, para mim e para minha família, desejando que eu estivesse bem. É uma coisa muito simples, a gente simplesmente mandou um kit com uma cartinha de cuidado no começo. Outra pessoa falou, eu me senti muito conectada com o valor quando rapidamente vocês permitiram que nós fôssemos trabalhar de casa, quando a gente nem tinha certeza de que se isso era necessário. A gente sentiu muito cuidado, a gente sentiu que vocês estavam preocupados com a nossa saúde. Eu me senti muito cuidada quando a gente entendeu como é que a gente podia fazer doações aqui. Então, acho que isso também é interessante. Como as doações massivas foram feitas no Brasil, foi uma decisão Brasil e América Latina, uma decisão corporativa, a gente corporativamente não teve nenhuma instituição formalmente apoiada pela sede que estava sendo ajudada nos Estados Unidos. E eu fiz um convite para a equipe, eu fiz, olha, vocês querem sugerir pequenos parceiros, pequenas ONGs que vocês querem apoiar, e a gente vai apoiar com o recurso que a gente tem aqui. É menos produto, vai ser menor, eu sou responsável por um PNL, eu sou responsável pela entrega de resultado, são coisas que a operação vai conseguir cobrir sendo pequena. E aí todo mundo super se engajou, a equipe inteira se engajou, muito rápido, todo mundo se conectou com os profissionais de saúde, com os hospitais, a gente fez uma mobilização de quais eram os produtos que estavam disponíveis para doar, e a gente fez uma doação, ela foi pequena, proporcional ao que a Natura fez no Brasil, mas ela foi muito significativa para a equipe. Então, a gente fez o que a gente pôde dentro das condições que a gente tinha. E é isso que as pessoas lembram no fim. E é isso que faz com que eles estejam conectados, motivados, trabalhando, engajados e construindo o negócio, né? Então, se a gente não tivesse priorizado as pessoas primeiro, a gente não estava aqui hoje com o e-commerce crescendo, com o e-commerce nesses primeiros meses, compensando, inclusive, os resultados de fechamento de loja, e com um negócio com um caminho positivo, né? E acho que o resultado, amarrando o final, já é meu penúltimo slide, a pesquisa, né? Como é que os consumidores, eles percebem as marcas que adotam esse tipo de consistência e corporativa, né? Então, essa foi uma pesquisa que rodou agora, em março, o recall das principais marcas do Brasil, e a gente tem um consumidor dizendo para a gente que as marcas que comunicam suas ações de Covid, claramente, são 44% mais atraentes, mais relevantes, mais diferentes e mais propensas a serem compradas. O consumidor, ele já mudou, ele está olhando essas coisas. E aí, com 70% mais chance de serem compartilhadas pelas pessoas, e a gente se manteve entre as 10 empresas mais admiradas durante a crise, comparando com outras marcas maiores. E aí, eu acho que, para encerrar, com certeza eu passei do tempo, tem uma frase... ela não é da Natura, ela é de Senhor dos Anéis, mas eu acho que eu me conectei com essa frase muito no começo dessa história toda, que está sendo bem difícil, né? Assim, é muito difícil para quem é líder, é muito difícil para quem está em casa, é muito difícil para quem tem empresa, é muito difícil para todo mundo. E é algo absolutamente fora dos nossos... pior, assim, é uma distopia que a gente vive, né? Então, ninguém nunca imaginou isso. Então, tem essa conversa do Frodo com o Gandalf, no Senhor dos Anéis, que o Frodo pergunta, ele fala, né, eu gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época, todo esse caos, e o Gandalf responde, eu também, como todos os que vivem nesse tempo, ninguém queria estar passando por isso, mas a decisão não é nossa, tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado, então, a crise está aí, a gente está vivendo ela, os nossos negócios estão passando por isso, nossas equipes, nossas famílias, nossas pessoas próximas, pessoas que a gente ama, e a gente precisa escolher, e eu acho que todo mundo que está numa posição de liderança tem essa responsabilidade, né, como é que a gente vai se posicionar com o tempo que nos é dado. Então, eu acho que é isso, obrigada. Aí Eduarda, eu não tenho nem palavras para agradecer a você, a equipe da Lefil está toda emocionada, porque a gente é super fã da marca, a gente sempre falou da Natura, é uma empresa liderada por mulheres, na liderança também, do dia a dia, a maior parte são mulheres, então, assim, e quando você fala de cuidar das pessoas, eu acho que você mexe numa coisa chamada muito discurso e coerência,
Não dá para a gente fazer de conta, não dá para fazer um marketing social hoje e ser uma coisa fora e dentro ter outras práticas com os funcionários. Não dá para entrar numa campanha de que não vou demitir hoje e dentro tem umas práticas de violência com funcionários. Então, assim, eu acho que o seu recado, ele foi muito interessante, até nos pequenos atos, né, das relações das grandes empresas com as pequenas, de contratos que eu posso priorizar ou não, de forma de falar, o que é falar com um parceiro e o que é falar com o fornecedor. Tem uma diferença absurda, né, na fala. Eu acho que você trouxe um debate muito importante para a gente ficar atento se a gente tem propósito ou se a gente realmente é uma empresa e ponto. Teve outra coisa que você falou, bem interessante, que é a questão de como eu pensar, de como o líder tem que agir nesse momento. Às vezes, a gente tá numa posição, e esse programa foi muito focado nesse sentido. Muita gente estava se sentindo muito sozinho, porque vem pressão do dono da empresa e eu tenho uma equipe para estruturar que eu também não posso me desestabilizar. E eu converso com quem? Então, esse foi um momento muito que a gente encontrou para que a gente pudesse conversar aqui e se fortalecer enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, calhou muito com a sua perspectiva. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também é quando você diz que ninguém sabe a solução correta. Então, a gente passa, às vezes, muito tempo querendo fazer o ótimo, querendo uma solução, e o tempo vai passando, e a crise vai chegando, e a gente precisa se reinventar. E aí, quando a gente olha para esse processo de transformação digital, a gente, às vezes, quer fazer o perfeito. E a transformação são nas pequenas coisas. E aí a gente acaba sem fazer nada, porque inviabiliza. Sim. Então, não tenho grana, não tenho não sei o quê, não tenho mais, você pode fazer minimamente alguma coisa e isso começa a avançar. Eu acho que essa sua energia foi muito boa nesse sentido, de não sabermos de tudo, né? A gente realmente está no momento de... Agora, me diga uma coisa. Posso falar uma frase, que, emendando com o que você falou, que foi a minha gestora, ela falou ontem, eu acho que ela me deu uma tranquilidade que eu queria passar para vocês, que é uma frase que é a seguinte, precisamos nos perdoar por só fazer aquilo que podemos fazer agora. Sabe? Eu acho que precisamos nos perdoar por só fazer aquilo que podemos fazer agora. Então, eu acho que isso libera tanta coisa. E assim, vamos fazer o que é possível agora. E tá ok. E tá ok, é o máximo que a gente consegue fazer agora. E vamos. E a campanha da Natura foi lançada em uma semana e a narradora era a head de marketing. Não foi contratada. Foi uma pessoa nossa que foi lá e fez. Né? Muito diferente do que uma campanha milionária que já foi feita no passado. Tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que testar, tem que aprender. E acho que tem que se colocar nesse lugar de transparência mesmo, né? De conversar. Eu vou abrir um pouquinho aqui as inscrições pelo chat, minha gente, porque fica mais fácil. Senão, eu vou passar aqui horas e horas conversando com ela, porque é uma delícia conversar com ela, porque é até estranho que eu vou dizer, porque ela é humana. Humana no sentido que pensa muito parecido com a gente se identifica muito com esse lado de olhar para as pessoas, né? Então, assim, quem tem perguntas para fazer, quem tem considerações, o chat está aqui aberto para que a gente possa conversar, mas eu estou sentindo que as pessoas estão bem emocionadas, tem pessoas mandando recadinhos aqui, que frase maravilhosa. Renata é uma pessoa do Metacolher, uma pessoa que contribui com um debate importantíssimo aqui no Recife, em relação às questões da violência. Então, Renata também está aqui. O Metacolher atua com a Natura no combate à violência doméstica para as líderes de negócios. Ana Terra também, uma pessoa super... Ai, Ana querida! Olha aí. Também. E quer falar, Ana, o microfone é seu, está aberto. Vem, Ana. Oi, gente. Oi, Duda. Tão bom te ver. Tem todo mundo isso aqui. As Ai, agências que massa. reunidas.
Pois é, que massa. Obrigada, vocês também, Rosário, Socorro, da Lefil, pela oportunidade de abrir essa conversa. Eu fico muito emocionada contigo falando da Natura, porque eu conheço a Natura de muito tempo. Na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta, mas uma consideração mesmo. Eu trabalhei com a Natura quando eu trabalhava na Ampla, na época de publicidade ainda e tudo. E eu lembro, assim, que na época, sei lá quantos anos atrás isso, mas a Natura, ela tem... Eu lembro de você na Ampla, a gente batendo Pois coisa. Pois é, então assim, 10 anos, e isso do propósito da Natura é tão verdadeiro que a gente foi fazer uma ação, né, no aeroporto, aí tinha umas caixas que a gente ia fazer. A Natura queria saber quem produzia a caixa, a fita de quem era que produzia a fita que ia amarrar a caixa, porque tudo tinha que estar ecologicamente correto, a empresa tinha que ser isso. Então, assim, é massa ver que uma empresa grande, de fato, tem um propósito que alcança lugares, assim, para mim é inesquecível trabalhar isso, ter trabalhado isso e continuar vendo que continua se perpetuando, principalmente em momento de crise, né? Então, assim, que massa que tu tá aí fazendo esse trabalho, tá dando a oportunidade da gente conhecer, porque eu que trabalho com comunicação defendo muito que a gente tem que ter a comunicação estratégica e amorosa, e eu acho que a Natura consegue traduzir isso de uma forma muito, muito boa. Então, assim, obrigada pelo teu compartilhamento, para mim foi, assim, bem rico, valeu mesmo, e valeu, meninas, valeu, Fio. Obrigada. Ana, eu estranharia se você não tivesse realmente nesse debate, porque é uma das pessoas que fala muito de comunicação amorosa. Então, tem todo Isso é até pilar de link. marca, viu, Ana, pra gente, no brand book da marca. Comunicação amorosa. Queria saber se tem mais alguém aqui que deseja falar, para a gente poder encerrar. A gente realmente ultrapassou um pouquinho o tempo. Viviane também estava por aqui, teve que sair. Amanda Braga também, disse que frase inspiradora, Duda. Obrigada pela iniciativa. Tinha outra pessoa também que falou muito. Cadê? Quem está por aqui? Não, é Elisa saindo. Eu acho que, Duda, eu acho que as perguntas foram mais inspirações do que dúvidas. Foi muito esclarecedor, na verdade, tudo que você falou. Mexeu muito com a curiosidade de todo mundo. Então, eu tenho que te agradecer por esse momento, dizer que realmente foi um prazer estar contigo. Renata está aqui falando, foi muito bom. E dizer que as portas estão abertas aqui, quando você quiser aparecer de novo. A gente está aqui à disposição para retomar mais aprendizado pós-Covid, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, relembrar isso. Mas é isso, a gente está aí nessa rede de parceria e que a gente pode contar com você. Foi ótimo, gratidão, Tatiana Meira. Então, as pessoas que estão falando são todas agradecendo ao momento. Obrigada, eu estou só compartilhando aqui de novo os meus contatos, tá? Então, aí está meu arroba, meu Instagram e meu e-mail. Então, enfim, vamos seguir conectados, ampliando essa rede, tá bom? Foi um prazer. Obrigada a todo mundo. Tchau, Duda. Um beijo. Boa sorte aí também. Fiquem bem também, se cuide. Beijo. Tchau. Beijão. Tchau. Obrigada também a todo mundo que está participando aqui. O próximo a gente continua avisando e a gente vai continuar com o projeto seguindo aí março e junho. E mande sugestões também. A ideia é a gente construir essa rede juntas e juntos. Beijão.